aqui, fez bem você falar. Porque aí eu já comecei a gravação agora no OBS. Aí lá no Eu acho que OBS... o rapaz aí, o Valdinei, ele não tá podendo falar, mas ele tá ouvindo. Ah, é isso? É, Beleza, beleza, Valdemir, qualquer coisa você digita, tá? Eu vou ficar vendo aqui de vez em quando o chat, o que é que o pessoal está fazendo. É, Então, olha só, aqui estão os TCCs. Só falar para o Valdinei, essa palestra faz parte do curso de Administração Pública. E eu fui convidado, aí eu até agradeço o professor Tagnan para falar comigo, para lhe dar umas dicas de TCC para o pessoal, né, para dar uma oficina. E aí eu pedi até para os alunos mandarem o que já tem de pré-projeto e depois eu convidei todo mundo do IFAL aqui para participar. Então, o pessoal da administração eu vou dar uma olhada nos trabalhos, os demais ficam como ouvinte, mas qualquer dúvida todo mundo pode falar, né? Aqui a gente é democrático. Opa, pode falar, José. Ô, professor, na realidade, o trabalho que eu enviei foi lá no início, um dos primeiros que eu estava tentando fazer. Agora, o meu trabalho ele já pegou outra postura, né? Tá. Outra linha. Eu tinha visto, eu tinha mandado no WhatsApp para vocês enviarem novas versões. Porque aí Tá? você tem como mandar lá na pasta compartilhada essa nova versão? Agora? Tem. Tá, Eu vou então tentar agora. tá, Você tem suba como mandar lá. um link para mim? O link está na descrição daquele grupo do WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou ver. Eu coloco lá. Tá ali, tá lá mesmo. Boa tarde, Adriano. Eu vou colocar. Boa tarde, Maria. Deixa eu mandar aqui esse link de novo. Pessoal, enquanto tá todo mundo chegando, eu ia pedir para vocês subirem os trabalhos que vocês têm, porque eu acho que a maioria não atualizou. Ali na pasta compartilhada. Então, eu vou colocar aqui esse link. Deixa eu ver se o link daqui não está expirado. Não, tá lá, tá indo. O link na pasta da descrição do grupo do WhatsApp também tem, mas ele tá aí no chat, tá? Então tá o José, a Maria, o Thomas, o Adriano. Deixa eu voltar aqui. Só quem tem atualizado é a Anne com a Cleidja, aqui direto na pasta, né? Os demais devem estar fazendo aí em outro local. Maria, você é do curso de Administração Pública? Maria, tá me escutando? Sim, professor. Sim, sou do Polo Arapiraca. Ah, tá, do Polo Arapiraca. Beleza, beleza. Rapidinho, Thomas da onde? Também da Administração Pública? Administração Pública, professor. Polo de Maceió. Maceió, beleza. Adriano? Adriano? Acho que ele entrou e já deve ter saído. Ah, sou de agronomia, daqui do Polo Piranhas mesmo, né? Tá, beleza. Agronomia. Não sei se tu tava fazendo disciplina comigo, da administração rural? Não, beleza. Ah, para quem ainda não me conhece, eu tenho sotaque porque eu sou paraense, viu? Então a gente fala chiado e tudo mais. 15 horas. Então eu vou começar já aqui. O professor da Tagnan tinha falado para eu começar já meio que não fazer toda a palestra, mas eu vou começar desde o início, falar um pouco de trabalho de esqueleto que eu acho importante. Na verdade, pessoal, o
O José tinha me perguntado se essa palestra vai ficar disponível online. Eu estou gravando ela no OBS, tá? Eu vou jogar, mas ela já está lá no YouTube. Eu já até gravei, já passei para os alunos, então tem um canal no YouTube, esse se inscreva aqui, é meu canal, se vocês digitarem na Prof. Alex Nina, vai ter lá meu canal, e que o foco do canal é TCC, tá? Então, eu tenho várias dicas lá, geralmente com vídeo tutorial, mas também tem aula de administração, de empreendedorismo, mas o foco é TCC. E aqui a gente já inclui aqui o Copilot ChatGPT, que é tanto essa coisa que está todo mundo falando já faz um tempinho, né, mais de um ano, sobre como usar a inteligência artificial no TCC, como é a questão ética disso. E, na verdade, eu já tinha um método próprio para você fazer um TCC, aplicado para alunos de graduação, geralmente que possuem pouca experiência na pesquisa. E, para mim, é o caminho mais fácil, é o caminho que eu usei e que eu já venho aprimorando desde a minha primeira graduação em Geologia. Eu tenho 2 formações em Geologia e Administração. Tá? Então, tenho mestrado, doutorado, toda a minha vida acadêmica, eu usei esse método aqui. A primeira coisa é encontrar um trabalho de esqueleto, que é a forma mais fácil de você começar um TCC. O que é esse trabalho de esqueleto? É um trabalho que dá sustentação ao seu trabalho. Tá? Você vai pegar um trabalho, olha só, você vai pegar primeiro um tema, tá? Que, de acordo com as suas preferências, eu creio que a maioria já pensou nisso, né? Aptidões. Pesquisar numa plataforma, eu sempre uso o Google Acadêmico. Aí eu pesquiso o tema no município, estado. Então, olha só. Eu quero o tema no... eu vou usar critério geográfico, perdão, e usar o filtro do trabalho recente. Eu vou mostrar o exemplo depois, tá? Ó, o tema sustentabilidade, por exemplo. Tema que existe na administração. Na gestão pública. No município, eu vou lá no Google Acadêmico e digito isso aqui. O que é que vai acontecer, pessoal? Apareceu sustentabilidade, definições e propostas de indicadores de sustentabilidade. Sustentabilidade, gestão ambiental na gestão pública, desafios à organização. São trabalhos genéricos. O que significa? Que ele não está aplicando o trabalho num município específico, num local específico. É diferente disso aqui, ó. Sustentabilidade para avaliação de gestão de resíduos sólidos no município de Santa Maria. Sustentabilidade no município da região do Paraná. Percebam que aqui você tem um município e aqui você tem um estado. E por que é esse tipo de trabalho aqui que eu recomendo que vocês encontrem quando você vai começar do zero no TCC? Porque você vai pegar essa metodologia, vai compreender ela e vai aplicar no município que você está estudando, por exemplo. Vou aplicar em Piranhas, em Maceió, em Arapiraca. Então, vou pegar essa mesma ideia desse cara, em vez de ser do município de Santa Maria, vou aplicar em Piranhas, Alagoas. Por exemplo, aqui, vou aplicar esse ICMS ecológico em Alagoas, ao invés do Paraná. Ou pode ser lá no Pará, que é a minha terra. Tranquilos essa ideia aí, pessoal? Como eu uso muito o navegador do Edge, tranquilo? Laiane, boa tarde. Cleidja, boa tarde. Aí, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no comentário, tá? Passa o link do canal, se possível. Tá, excelente. Vou passar agora aqui para vocês. Ver aqui no YouTube. E não é difícil encontrar meu canal, tá? O canal, se vocês digitarem no YouTube Prof. Alex Nina, é provavelmente o canal que vem, né? Eu tenho o meu. Tem outro Alex Nina que é pesquisador, mas eu acho que ele não tem um canal no YouTube. Aí, esse aqui. Esse é meu canal. Tá? Aqui. Esse é o vídeo de boas-vindas do canal do Prof. Alex. O canal está organizado por playlist. É a forma que eu recomendo que vocês estudem. Aliás, eu tenho também um outro canal que é só sobre questão de administração. Eu resolvo questão de administração para concurso. Também está organizado por playlist. Tá? Depois eu posso falar sobre isso, mas a foca aqui é o TCC. E aqui, ó, TCC na área ambiental, TCC com inteligência artificial. Essa aula é justamente essa aqui, ó. Se vocês forem bem aqui, vai estar o passo a passo do TCC também, é uma playlist importante. O passo a passo do TCC, ó. Assistam essa playlist aqui. Essa palestra de hoje é... Prof.
ProcaLex ensina. É justamente esses slides aqui, tá? Então, para quem quiser aí acompanhar. Beleza, voltando aqui para o nosso trabalho. Aqui é a nossa primeira ideia, pegar um trabalho de esqueleto que vai servir de base para o nosso trabalho. Aí eu vou identificar qual foi a metodologia, tá? Vou ler. Quando você fazer a pesquisa no Google, vai aparecer um monte de trabalho. Você não precisa ler todo o trabalho. Esse é um dos principais problemas. Eu vou começar a dizer, eu quero ficar lendo um monte de coisa. Isso é importante, claro, eu estou falando para vocês não lerem. Mas a gente às vezes precisa ser mais pragmático, afinal a gente tem tempo limitado. Então, a gente vai ler o resumo e vai ler o tópico de metodologia. Às vezes, só o resumo já é suficiente. Por quê? Eu tenho que entender a metodologia do trabalho, tá? Que eu consiga replicar e que eu consiga coletar dados. De preferência, essa metodologia tem que estar delimitada em etapas. A gente vai falar mais sobre isso, porque uma boa metodologia, ela é delimitada em etapas. Só que no Brasil, a gente tem um problema muito sério de pesquisa científica. Por quê? O Brasil produz muito, tá? Artigos, enfim, só que produz de baixa qualidade. Então, um dos problemas é isso. As pessoas no Brasil, eu vou fazer uma crítica genérica, não sabem escrever uma boa metodologia. Então, a gente não consegue ver as etapas certinho na metodologia, tá? O que seria o correto do ponto de vista científico. A metodologia é uma receita de bolo, você tem que colocar o passo a passo. Então, se você encontrar um trabalho de esqueleto que esteja limitado em etapa, excelente, mas como isso é muito difícil, não precisa necessariamente estar delimitado em etapas, tá? O trabalho que você vai encontrar, não o trabalho que você vai fazer. Então, olha, aqui essa apresentação, eu fui fazendo isso, porque não é uma coisa que a gente faça tão fácil. Eu falando, às vezes parece ser fácil, mas você tem que colocar na prática, você tem que entender aquilo que eu estou explicando, tá? E depois você vai ter que ali, com o seu tempo, a aula já está gravada, você pode voltar e reassistir para aplicar, tá? Então, eu encontrei esse trabalho aqui, ó, desses dois, eu selecionei esse aqui, ó, do SMS ecológico, tá? E aí, municípios da região central do Paraná, né? Não é só o estado do Paraná, que é no municípios da região. Olha só, o que é que ele fez? Lá no resumo, ele diz logo o que ele fez, uma pesquisa documental, ou seja, ele analisou documentos nos setores responsáveis pela manutenção de fatores de conservação do município. Apesar do nome estar aqui municípios, ele fez em um município. Realizou-se também o levantamento dos valores que o município recebe anualmente provenientes de ICMS ecológico. O problema é que esse município aqui, ele estabeleceu o ICMS ecológico. Será que tem no município de Piranhas, no município de Arapiraca, em Maceió? Se não tiver ICMS ecológico, vocês percebem que esse trabalho aqui não serve como esqueleto? Porque, olha só, eu não vou conseguir coletar dados, tá? Às vezes, a metodologia eu não compreendo, está fora do meu alcance cognitivo, é normal, tá? Então, você tem que ver que, por N motivos, você pode não servir um trabalho como esqueleto. Então, vale a pena você se dedicar a encontrar um trabalho que você entenda, que você consiga replicar a metodologia e que tenha dados lá na região que você vai aplicar, tá? Então, imagina que não tem Piranhas, então esse trabalho a gente já exclui. Esse outro trabalho, ó, foi aquele primeiro lá dos dois que a gente usou o critério geográfico, né? Utilizou-se revisões biográficas e documentos da Prefeitura Municipal para análise e aplicabilidade de indicadores. No caso de resíduos sólidos aqui, ó, indicadores de sustentabilidade para avaliação de gestão de resíduos sólidos. Olha só, se existem documentos sobre resíduos sólidos em Piranhas, o trabalho serve como esqueleto, tá? Porque aí a análise documental é tranquilo de se fazer. Você pode dar uma olhada na metodologia sempre que você encontrar o trabalho de esqueleto para ver se você compreende ela, tá bom? Aqui, as etapas que tinham da metodologia desse trabalho, era um trabalho relativamente até bom, porque ele estava dizendo as etapas, as 3 etapas que ele colocou, na minha visão tinha mais uma 4ª etapa, tá? Aquela história de você ter o trabalho delimitado em etapas. Por sorte, esse trabalho aqui estava. Então, olha só, encontrar um trabalho de esqueleto não é tarefa fácil. A maioria dos trabalhos nem apresenta uma clara delimitação das etapas metodológicas. Isso que eu já falei. Muitas metodologias enchem linguiça, apresentando a classificação da pesquisa e o método. Eu não sou contra que o professor peça para vocês, esse método é qualitativo ou quantitativo, essa pesquisa é descritiva, analítica. Só que, numa escrita científica, você é muito mais direto. Tá? Você não precisa ficar falando, essa pesquisa é qualitativa, porque o público-alvo dela são pessoas que estão fazendo ciência. E só de ver
já sabe que aquilo lá é qualitativo ou quantitativo, ou pelo menos já tem uma noção. Seria a mesma coisa que eu falasse assim, esse aqui é um trabalho de conclusão de curso, que é feito no final do curso de graduação. Percebam que é um de linguiça? Tá bom? Na minha visão é essa. Muita coisa quando for uma coisa que é minha visão, eu vou falar assim, pessoal, isso aqui é minha visão. Quando for uma coisa que é mais consensual, eu falo, tá? E claro, vocês não são obrigados a seguir sempre a minha visão, e eu só recomendo vocês seguirem o que eu falo, quando é um tema mais polêmico, se o orientador de vocês concordar também. Na dúvida, se eu tiver um conflito com ele, tá? Se eu falar uma coisa, se o orientador de vocês falar outra, siga o orientador de vocês. Pelo amor de Deus, tá? Porque na prática ele tem mais autoridade sobre você, né? Eu estou aqui para dar dicas e, claro, se fizer sentido, ele também vai concordar, se for consensual, melhor dizendo, tá? Vamos lá. Sim, eu coloquei aqui uma coisa antes da gente voltar. O Google, depois de 1 hora, termina a reunião. Então, já criei 2 links novos. Quando faltar ali 1 hora, ele vai avisar e a gente logo muda de sala, ok? Tá aí nas mensagens. Beleza. Aqui eu vou pular porque, assim, só o exemplo de trabalho escrito que eu usei para fazer meu TCC, depois minha dissertação. O Tatakina falou para eu ser mais direto no ponto que vocês estão precisando. Essa parte, eu acho, de escolher um tema, um trabalho de esqueleto, acho que a maioria já passou dessa fase, né? Eu até pedi para vocês subirem para dar uma nova olhada no trabalho de vocês. Isso estou falando com o pessoal de administração pública de Piranhas, tá? Então, para quem ainda não atualizou, suba para a pasta aqui a versão mais nova do trabalho. A partir daqui que eu acho que já faz mais sentido a gente começar a falar. Só falei esse início para quem está chegando, para quem não é do Polo Piranhas e está chegando aqui como ouvinte. E também para falar um pouco do trabalho de esqueleto, que eu acho importante para depois. Então, pessoal, olha só. A ordem de escrita do TCC é diferente da ordem do trabalho. Porque, olha só, o trabalho geralmente tem essa ordem aqui. Introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e considerações finais. É o padrão, tá? Você não escreve nessa ordem. E o que eu recomendo é começar escrevendo pela metodologia. Isso, inclusive, não é consensual. Muitos professores gostam de começar pela introdução. Mas eu não recomendo vocês começarem pela introdução. Quer dizer que é errado? Não tem uma forma certa ou errada. Mas, para mim, essa é a melhor forma para quem não tem experiência científica ainda. Por quê? Se você encontrou um bom trabalho de esqueleto, que tem uma metodologia delimitada em etapas, você já começa a escrever sua metodologia aqui baseado nele. Tá? Então, eu começo escrevendo pela metodologia, pelo referencial teórico e depois a introdução. Porque, às vezes, você começa pela introdução, tem que definir o objetivo, o problema de pesquisa, e você não tem claro como é o método, qual o caminho que você vai seguir. E aí, quando você já tem muito claro o método, você consegue extrair, inclusive, do próprio trabalho de esqueleto, se ele estiver bom, o objetivo. Tá? Então, metodologia, referencial, introdução. E não faz sentido você escrever uma introdução se você ainda não tem um referencial teórico. É como se eu pedisse para vocês assim, olha, apresentem a minha casa. Vocês nunca vieram aqui em casa. Como é que vocês vão conseguir introduzir para alguém como é a minha casa? Então, a introdução ela só é escrita depois de escrever a metodologia e o referencial teórico. Aí depois vem os resultados. E aqui, ó, feedbacks constantes. Por quê? Eu escrevi uma introdução, eu tive resultados, muitas vezes eu volto para a metodologia, eu volto para o referencial teórico. Não é uma coisa linear, tá? Você sempre fica voltando aí o passo atrás para ficar alinhando o seu trabalho. E, por fim, as considerações finais. Beleza? Isso aqui é muito importante ter em mente, que a gente, desse meu método para fazer o TCC, a gente inicia pela metodologia, tá? E aqui já falando de ChatGPT. A gente vai usar muito aqui exemplos. E por que isso é importante? Existe o plágio tradicional, que é aquele que você copia e cola de um outro trabalho, tá? E eu já prestei muita consultoria de TCC, o pessoal vinha para eu formatar TCC. Sempre prestei consultoria na questão de formatação, tá? Nunca a questão de fazer o TCC. O pessoal vinha e eu jogava no programa de plágio e detectava plágio.
inclusive de TCCs já formados. O que acontecia, pessoal? Na década de 90, anos 2000, a internet estava aparecendo e aí os professores pediam um trabalho, os alunos copiavam no Google, às vezes os professores não sabiam usar a ferramenta e passavam. O professor só desconfiava quando o trabalho estava de muitos alunos parecidos. Mas como TCC é um trabalho único, isso era meio que raro acontecer. E muita gente foi fazendo trabalho no Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Só que a tecnologia evoluiu, os professores também aprenderam a usar programas de plágio. Isso aqui é tudo vídeo do canal, tá? Como evitar plágio, como baixar detector de plágio. Eu uso o Copper Spider, eu ensino. E aí, muito plágio foi sendo identificado. Vocês já ouviram falar de pessoas que perderam aí o diploma depois de um tempo? O José está perguntando, qual é o melhor programa de plágio? Eu uso o Copper Spider. Realmente, para mim, ele satisfaz aquilo que eu sempre busco. Né? Eu não posso dizer em relação aos outros, eu nunca fiz esse teste. Copper Spider, tem o Plagium, parece, tem outros. Mas o Copper Spider, para mim, é suficiente já para plágio, tá? E aí, acho que vocês ouviram falar até da reitora de Harvard, foi a primeira mulher negra que foi reitora de Harvard, e ela defendeu ali o Hamas, né? Uma coisa assim que aconteceu. E ela começou a ser muito julgada por isso, né? Muito discutido, um tema polêmico. E o pessoal foi investigar a vida acadêmica dela. Ela tinha 20 anos de vida acadêmica, 16 artigos publicados, e a maioria tinha plágio. Quando ela defendeu lá o Hamas, ela não perdeu o cargo, mas balançou. Quando apareceram esses plágios, uma bomba, e ela perdeu o cargo lá de reitora, teve que abdicar. Então, para vocês verem como o plágio é importante, tem gente perdendo o cargo de ministro. Imagina vocês lá, fazem um trabalho com plágio, depois de 20 anos é descoberto e você perde seu emprego e sua vida lá estabilizada. Então, tem que evitar plágio, tá? Primeira coisa. E por que eu estou falando desse plágio tradicional? Vocês já sabem que isso é plágio, eu tenho quase certeza disso. É porque o plágio moderno é inteligência artificial. E aí que o aluno talvez não esteja atento para isso. Eu vou usar ChatGPT para fazer um TCC. Tá aqui, eu ensino como fazer um TCC com ChatGPT. É um vídeo mais acessado do meu canal lá. Só que eu ensino a fazer da maneira correta. Que a maneira incorreta é você pegar e pedir um comando e ele faz e pronto. E como os programas aqui evoluíram e detectaram esse tipo de plágio, também a inteligência artificial vai evoluir para detectar o plágio moderno, feito pelo IA. Vocês sabem que se eu pedir para ele escrever um trabalho, ele vai escrever de forma diferente, né? Com texto diferente, você não encontra no Google. Mas tem programa que identifica, inclusive da própria OpenAI. E lá no canal tem como identificar um trabalho, um texto feito pelo ChatGPT. Já existe isso hoje. A ideia é que isso vai sendo aprimorado cada vez mais. Então, imagina você fazer hoje um trabalho da forma errada com o ChatGPT. Você se formou lá, administrador, está já com 20 anos de carreira e se descobre, olha, esse trabalho foi plagiado. E aí você perdeu o cargo que você está almejando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para usar a inteligência artificial. Tá? Mas então a gente não tem que usar, eu já não penso assim. Porque é uma ferramenta que está aí, o mercado de trabalho vai exigir que vocês saibam usar, o mercado também da academia vai exigir, então a gente tem que usar, na minha visão, tá? A gente tem que usar, mas tem que saber usar. Por isso que tem a questão de risco. Beleza? Beleza, pessoal. Qualquer dúvida, comentem aí. Tá aqui. Aí a gente já começa pela metodologia, tá? O que é que a gente vai fazer? Reescrever a metodologia com o Copilot e ChatGPT. Copilot, para quem não sabe, existem as evoluções do ChatGPT. Aquele tradicional aqui, deixa eu ver, que tá esse símbolo, é o ChatGPT 3. E aí, hoje, você tem o navegador do Bing, que é esse aqui que eu uso bastante. Navegador do Edge, perdão. Ele tinha o Bing, que mudou o nome para Copilot, tá? Ou Copilot, não tem problema você falar português ou inglês, que é exatamente a tecnologia do ChatGPT aqui usada, tá? Ele não está com o nome do ChatGPT, mas é a tecnologia usada. Por quê? O ChatGPT é da empresa chamada OpenAI, e ela tem uma parceria com a Microsoft. Por isso que a Microsoft está usando em seu sistema a inteligência artificial da OpenAI. Essa inteligência artificial hoje tem o nome de Copilot.
Tá? Tem uma diferença desse aqui para o tradicional, tá? Esse aqui é melhor, porque esse já é o 4.5. O tradicional, ele se baseia só ali em dados, como se fosse uma biblioteca, até 2021, salvo engano. Então, se você perguntar lá para o ChatGPT 3.5, quem é o atual presidente do Brasil, ele não vai saber responder. Porque ele não tem essa informação. Agora, se você perguntar aqui quem é o atual presidente do Brasil, ele vai saber que é o Lula. Porque ele já tem essa informação que está na internet. Ele pega informações da internet. São sistemas, mecanismos de inteligência artificial diferentes. Então, você vai pegar lá a metodologia do trabalho de esqueleto e vai pedir para ele reescrever. Aqui tem um passo mais importante, modificar com as próprias palavras. Porque não é só pegar aquele texto e colar lá. Até porque não vai fazer muito sentido se fizer isso. Tá? Você vai ter que fazer adaptações e delimitar em etapas. Geralmente, eu vou fazendo isso aqui manualmente, mas essa palestra eu já montei ela para mostrar os slides do passo a passo. Eu printei as telas do passo a passo que eu fiz, porque senão a gente vai perder muito tempo se eu for fazendo aqui ao vivo para vocês, tá? Então, eu tenho que compreender a metodologia do trabalho de esqueleto, por exemplo, Santos, Espírito Santo e Lima. E tá lá, olha, o que é que tem nessa metodologia? Uma caracterização da área de estudo. No caso, eu vou descrever Piranhas ao invés de Jetibá no Espírito Santo. Aquilo que eles fizeram para o Espírito Santo, para Jetibá no Espírito Santo, eu vou fazer para Piranhas, Alagoas. Os dados que eles coletaram foi de 2019 a 2020. Claro que eu vou buscar dados mais recentes, tá? Essas são as adaptações que eu vou fazer. O método que eles colocaram foram 3 etapas. Eu colocaria a área de estudo no referencial teórico, mas alguns professores gostam de colocar na metodologia. Na minha opinião, é referencial teórico, mas não tem problema para quem colocar na metodologia. E eu colocaria coleta de dados como metodologia. Então, olha só. Esse foi o texto lá do trabalho de esqueleto. Desses autores aqui, ó. Santo, Pinto e Lima. E aí, o que é que eu percebo nesse texto? Ah, tá. Antes de eu fazer isso, o que é que eu faço? Eu pego o texto lá da metodologia dele, vou nesse navegador que eu mostrei para vocês, vou aqui na opção do Copilot e marco mais preciso. Mais preciso é uma escrita mais técnica, tá? Se eu quiser escrever um poema, eu colocaria aqui mais criativo. Mas eu coloco mais preciso. Tá bom? E aí eu peço para ele reescrever. Eu dou esse comando aqui, que a gente chama de prompt também, ó. Reescreva. Aí eu copio e colo esse texto bem aqui, ó. Reescreva 2 pontos. Peço para ele reescrever, tá? E aí ele vai me dar um texto diferente da metodologia do trabalho de esqueleto original. Quando ele me der esse texto, perceba que ele ainda está baseado lá no trabalho de Jetibá. Eu identifiquei as etapas metodológicas. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. E aqui o autor não colocou como uma quarta etapa, mas eu identifiquei como uma quarta etapa. É isso que você tem que fazer. Pegar uma metodologia que já está bem legal e visualizar as etapas, tá? Se você já tem uma metodologia no trabalho de vocês, como eu acho que a maioria, eu recomendo dividir em etapas. E como é que a gente faz isso? O meu texto é o seguinte: baseado em Santo, Pinto e Lima, eu cito o trabalho de esqueleto. O presente estudo está constituído a partir das seguintes etapas metodológicas. Tem alguém pedindo para entrar? Permitir. Olá, Ketna. Tem visitantes nessa reunião. Ah, tudo bem. São pessoas que foram divulgado o link, né? Então, olha, o presente estudo será constituído a partir das seguintes etapas. Primeira etapa, eu coloco assim: revisão da literatura. Aí eu descrevo o que é essa etapa, tá? Para mim, particularmente, na minha opinião, revisão de literatura não é etapa metodológica, mas eu coloquei aqui, por exemplo, porque não é algo consensual. Alguns professores consideram como uma etapa metodológica. Por que eu não considero? Porque revisão da literatura tem em todos os trabalhos. Tá? O que existe é revisão sistemática da literatura, mas isso é outra coisa, eu não vou entrar no mérito aqui. Mas tudo bem colocar como revisão da literatura, se o seu orientador concordar, tudo certo. Segunda etapa, coleta de dados secundários. Despesas per capita, custo com coleta de materiais, aí descrevo também como vai ser essa coleta, mais ou menos como eles descreveram aqui, tá? Só que, claro, vou tirar Jetibá, colocar Piranhas. Aplicação da entrevista. Aí eu apresento o roteiro de entrevista, a data de aplicação, a análise, como é que vai ser feito tudo.
E a avaliação do desempenho da gestão de resíduos sólidos, a partir de indicadores. Tem uma diferença de análise para avaliação, né? A análise ela é qualitativa, a avaliação é quantitativa. Por exemplo, eu vou avaliar vocês, vou passar uma prova, vou dar uma nota, tá? Essa é a avaliação. A análise é, a turma tirou nota baixa. Por que a turma tirou nota baixa? Porque eles não estudaram? Porque a prova estava muito acima do conteúdo que foi ministrado em sala? Enfim, aí tem vários porquês disso. E o importante, pessoal, é que as etapas da metodologia, elas iniciam com substantivos que remetem à ação. Olha só, revisão, coleta, aplicação, avaliação. Remetem à ação significa que eles são derivados de verbos. Então, revisão vem do verbo revisar. Coleta vem do verbo coletar. Aplicação do verbo aplicar. E avaliação do verbo avaliar. Sempre você vai pegar esse verbo, você vai fazer uma ação, tá? Uma etapa é uma ação, só que você vai transformar ela em substantivo. Beleza? Aí já comecem a ver como é que vocês podem melhorar a metodologia de vocês, dividindo ela em etapas, os parágrafos, inclusive, em etapas, e iniciando elas com substantivo, tá? Só um detalhe. Quando a gente está fazendo o pré-projeto, os verbos ficam no futuro. Então, baseado em aqui o mesmo texto, olha, será contínuo, porque você ainda não fez o trabalho. Quando você já está na versão final, esse verbo vai ficar no passado. Então, o estudo foi feito a partir das seguintes etapas metodológicas, tá? E aqui também vai ter um monte de verbo que no pré-projeto vai estar no futuro e na versão final vai estar no passado. Beleza? Vamos lá, vou seguindo. Qualquer coisa, levantem a mão, podem ligar o áudio e falar. Não tem problema em interromper, não, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, feito a metodologia, a gente vai para o referencial teórico. E aí eu vou definir no mínimo 3 temas para subtópicos do referencial. Então, pegando lá aquele exemplo, a gente está falando de resíduos sólidos urbanos, eu coloquei aqui 5 temas. Tá? Indicadores de sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos no mundo, gestão de resíduos sólidos no Brasil. É bem interessante aqui fazer essa descida geográfica, né? Como é no mundo, como é no Brasil. Eu poderia colocar aqui como é em Alagoas, se tivesse uma literatura. A Lei 12.035, que é a legislação importante sobre esse tema, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aqui um capítulo descrevendo o município de Piranhas, que algumas pessoas preferem colocar na metodologia. Tá? Esses poderiam ser 3 temas aqui, 5 temas, a gente poderia escolher 3 aqui, por exemplo. É bem legal colocar um tema mais geral, como aqui uma análise geral de indicadores. Aqui um tema mais específico, geograficamente falando. Mas o importante é você definir 3 temas que estão ligados com o seu trabalho. Por quê? A partir desses 3 temas, a gente vai procurar outra coisa que são os trabalhos temáticos, para cada um dos temas. Então, eu escolhi o tema indicadores de sustentabilidade. E eu vou lá no Google, eu uso o Google, você pode usar várias plataformas, tá? Mas eu uso mesmo o Google Acadêmico. E aí você delimita um período, né? Porque quanto mais recente os trabalhos, melhor tende a ser, no geral, tá? E eu coloco aqui o tema, indicadores de sustentabilidade. Aí vem vários trabalhos. Como é que eu vou escolher entre esses trabalhos? Aqui vale a pena você ler, tá, os trabalhos, mas é interessante você buscar trabalho que tenha aqui uma revisão da literatura. Pode ser esse primeiro, esse segundo também faz, né? Mas aqui é mais específico para a produção de leite. E aqui, indicadores de resíduos sólidos, é justamente aquilo que a gente está buscando nesse trabalho, né? Que é o tema geral desse trabalho. Esse sistema de avaliação de sustentabilidade local. Então, vou pegar esse trabalho aqui como trabalho temático. Lembra, o trabalho esqueleto, ele é a base da metodologia. Os trabalhos temáticos são a base de cada tema do referencial teórico. Então, eu abri esse trabalho temático, eu escolhi bons trechos deles, tá? Eu vou ler ele, essa parte aqui está bem interessante, está bem legal, tá casando com o que eu quero trazer para o meu trabalho. Eu vou usar esse prompt lá no Copilot ChatGPT. Reescreva. Aí eu colo, reescrevo e colo aqui. Eu peguei um trecho desse trabalho aqui. Desse trabalho do Centrulo 2020. E pedi para ele reescrever. Inclusive com as citações, tá? Eu copiei o texto e pedi para ele reescrever. E aí, ele reescreveu aqui. E eu colo aqui o texto dele reescrito. Tá? Sempre no referencial teórico tem um parágrafo anterior que ele descreve, tá? Como seus tópicos.
Então, eu coloquei lá indicadores, os tópicos que vêm no referencial teórico. E aqui eu já crio um tópico de nível 2 e colo o texto do Copilot ChatGPT. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só, o texto em vermelho, que foi feito pela inteligência artificial, deve ser alterado. Tá? Não deixem do jeito que está, porque lembra do risco do plágio moderno. Então, aí você vai pegar esse texto que ele te deu e vai alterar. Como é que eu altero, professor? Tem várias estratégias. A primeira estratégia é você ficar mudando as palavras, trocando por sinônimo. Então, mudando palavra por palavra. Depois, ou frase por frase. Você tem uma frase e modifica a estrutura dela. Ela chama de paráfrase, tá? São as estratégias mais simples e, de certa forma, são as menos indicadas, porque não é bem a forma correta de se fazer. Uma outra forma é você ler a ideia e escrever com as suas próprias palavras sem se basear nessa estrutura. Ou, claro, ele traz um texto para você, mas você não vai ler só um trabalho para fazer um TCC. Você pode ler mais trabalhos sobre esse tema, que é indicadores, e à medida que você já tem uma base aqui escrita, você vai incluindo novas ideias. Tá? Você lê trabalhos mais recentes, por exemplo. Então, você vai alterando esse texto para justamente fugir do plágio moderno. Quando a gente pega um trabalho que já existe na literatura e transforma parte dele na inteligência artificial, a gente foge do plágio tradicional. Já fugi desse plágio. Agora eu quero fugir do plágio moderno, para não ter problema lá no futuro. Beleza? E aí eu vou fazer o mesmo procedimento com os demais tópicos, até obter um número de páginas adequado. O Copilot, pessoal, ele só consegue copiar 4.000 palavras. Então eu vou pegando trecho por trecho do artigo, enfim. Eu posso pegar mais de um artigo num determinado tema, tá? E aí vai da criatividade de vocês e conforme vocês estarem fazendo, vai acontecer. O importante aqui é entender a ideia. Tá? E o que é que eu tenho que fazer também, que seria o mais correto? Ler e citar os autores citados nos trabalhos temáticos. E citar o próprio trabalho temático e atualizar com outros autores. O que isso significa? Olha só, ele deu para mim esse texto aqui, né? Aqui ele fez citações. É interessante eu ir atrás desses trabalhos que ele citou. Afinal, o que pode acontecer? Eu estou lá na minha defesa de TCC. Aí a banca achou interessante essa citação do Vergara aqui. Olha, você leu o Vergara. Aí ele faz uma pergunta sobre o Vergara. Imagina que o professor lá tenha lido também. Aí você não leu. Você simplesmente colocou aqui porque estava no trabalho temático. Não, aí você vai ter que ler tudo que você citou. Esse é o correto, tá? Porque você tem um risco da banca perguntar sobre qualquer autor aqui. Em tese, se você colocou no trabalho científico uma citação, significa que você leu. E aí, claro, quando você vai lendo esses trabalhos aqui, que ele mesmo já selecionou para você, você vai vendo novas ideias que o autor original lá do trabalho temático não viu. E você vai trazendo desses outros trabalhos novos trechos, novos insights que você pode ter, tá? E citar o próprio trabalho esqueleto. Olha só, o trabalho que eu me baseei foi esse Centrulo aqui. Esse primeiro parágrafo aqui, ele escreve sem nenhuma citação, o que eu não recomendo para você fazer no referencial teórico. Referencial teórico tem citações em todos os parágrafos. Ah, professor, mas eu já li um referencial teórico não sei aonde que não tem citação, que tem um monte de parágrafos sem citação. É a questão da gente ter trabalho de péssima qualidade no Brasil, tá? Porque se você for ver revistas bem conceituadas, internacionalmente falando, você vai ver que eles sempre colocam uma citação, nem que seja uma citação indireta. Na maioria das vezes, sim. A gente já vai falar mais adiante a diferença da direta para indireta. Mas tem citação em todos os parágrafos do referencial teórico. Tá? Na introdução não precisa, tem todos, e na consideração finais não tem. Tá? Nem na metodologia precisa, mas no referencial teórico, um bom referencial teórico tem citações em todos os parágrafos, porque você não traz uma ideia para um texto, já que você está fazendo uma revisão da literatura, uma ideia da sua cabeça. Você tem que estar embasado na literatura, o próprio nome diz. Tá? Então, aqui, é uma crítica que eu faço ao próprio trabalho de Centrulo. Ele começou aqui o texto sem nenhuma citação. Aí, o que é que você faz? Cita ele. Quer queira ou quer não, dá para fazer isso. Então, eu sempre recomendo que você cite os trabalhos temáticos, além dos trabalhos que ele próprio citou. Beleza? Isso para escrever o referencial teórico. Tá? Olha só, as revisões temáticas, elas são muito boas, porque elas vão trazer vários autores aqui, e vão discutir esses
temas aqui. Vão ali classificar como é que os autores estão vendo. Então, isso aqui era uma tabela que eu acho que estava nesse trabalho do Centrulo aqui. Como é que esses autores aqui tudo abordaram. Então, é bem interessante você pegar a revisão sistemática como trabalho temático, tá? Compreendido aí, pessoal? Estou falando muito rápido, como é que tá? Tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza. Citações. Não tem mais caixa alta na BNT, tá? Não tem mais. Se você pegar minha tese de doutorado, foi defendida em 2021. Todas as citações lá que estão dentro do parênteses estão em caixa alta, mas em 2023 teve alterações, lá em julho de 2023, alterações na BNT. E uma coisa que saiu foi a caixa alta. Tá? Então, hoje, se você ler trabalho mais antigo, você vai ver caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. Hoje é assim, se você for fazer uma citação de um autor, fora do parêntese, fica assim, Nina 2021. Dentro do parêntese, Nina, vírgula 2021. Se forem dois autores, Nina e Lobo, 2018. Nina, ponto e vírgula, Lobo, vírgula 2018. Três autores fora do parêntese. Nina, vírgula, Lobo e Almeida, 2018. Dentro do parêntese, Nina, ponto e vírgula, Lobo, ponto e vírgula, Almeida, vírgula 2018. E se forem mais de três autores, aí entra o et al. Isso na citação. Tá bom? O et al sempre itálico, o et al, tá? Não tem uma vírgula aqui antes, que é muito comum. Aqui, nesse caso aqui tem a vírgula porque está dentro do parênteses. Tá? Isso aí a gente não precisa decorar, né? Só quando for fazer, ver com o tempo a gente decora. Muita coisa em ABNT, pessoal, a gente vai decorando com o tempo, principalmente parte de referências lá. Citação direta para indireta. Qual é a diferença? A direta, a gente traz as palavras do autor. É importante quando a gente está discutindo ali, a gente quer fazer uma discussão em cima daquelas palavras. Tá? É tipo vídeo de react no YouTube, que tem, eu quero pegar a palavra do cara e depois debater aquilo. Então, vou pegar um autor como Adam Smith. Ele diz lá na Riqueza das Nações: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Então, essas são as palavras do Adam Smith. E lá na página 36, tem que ter o número de página na citação direta, tá? E quando ela é pequena, ela fica entre aspas. Citações diretas grandes, ou seja, mais de 3 linhas, é um outro padrão de formatação que daqui a pouco eu vou falar para vocês como é. Mas, quando é pequena, menos de 3 linhas, é isso que tem que ter. Sempre o número de páginas depois do ano. Aí, eu posso fazer uma citação indireta. Eu pego esse texto e escrevo com outras palavras. Posso pedir para o ChatGPT, por exemplo, reescrever isso aqui. Os vendedores não oferecem os produtos porque querem o bem do consumidor, mas para beneficiar a si próprios. Tá? Só que não é o fato de eu escrever com minhas próprias palavras que vai fazer com que eu não cite o Smith. Na verdade, eu escrevi esse parágrafo baseado na ideia do Smith. Então, eu tenho que citar ele, mesmo que não sejam as palavras dele. Opa, pode falar. No caso, o número de páginas só em citações diretas. Isso. Eu vi o seu trabalho, você estava fazendo esse número de páginas em várias citações, tanto diretas como indiretas. O que acontece? Para a citação indireta, é facultativo. Por isso que você não está errada, entendeu? Para a citação direta, é obrigatória. Para a indireta, é facultativo. Eu, assistindo vídeos, vendo algumas instruções, eu vi que teria que colocar. Acho que, ou então eu entendi errado. Não, assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi várias coisas sobre isso. Por exemplo, eu já vi professor dizendo que se você citar o autor aqui, significa que você não fez o trabalho. Que é um plágio, que é um erro, tá? Eu posso falar, eu estou falando do milagre, eu não estou falando do santo, tá? Então, vários professores pensam diferente. Eu já vi professor falando que você não deve citar dentro do parêntese, que você tem que citar sempre fora do parêntese. O que também não condiz com a literatura internacional. Eu já li vários artigos internacionais e a coisa mais comum é várias citações dentro do parêntese que tem. Então, tem vários pensamentos. Como eu falei, eu estou falando aqui a minha experiência para vocês. Pode ser que o orientador de vocês pense diferente, que vocês vejam diferente em algum outro local. Por isso que eu tenho que justificar o porquê que é assim, da forma como eu estou explicando para vocês. Tá? Isso aqui é baseado na BNT.
número de páginas, você colocar aqui, não está errado. Tá? Não está errado. Mas eu acho que é um trabalho desnecessário. Porque quando é citação indireta, não precisa de número de página. Não precisa. Sim, não citar até facilita o trabalho da gente. Até porque, meu exemplo, a gente foi pegando alguns autores e acabou esquecendo de marcar a página que estava. Aí agora a gente estava tendo que procurar tudo de novo para poder citar a página, mesmo em citação indireta. Então, não citar facilita o nosso trabalho. Não, citar você tem que citar. O que você não colocar a página. Isso, não citar a página. Isso. Porque eu pensei que tinha sido alguma coisa do seu orientador. Falou assim, não, coloque página em todas as citações. Se for seu orientador falando, faça isso. Não vá contra seu orientador. Não tente fazer revolução na academia. Mas, se não é uma coisa do seu orientador, eu posso falar com bastante segurança para você que você não precisa colocar número de páginas e citações indiretas, tá? Poupa um trabalho enorme de vocês. Eu li o trabalho de vocês. Estava corrigindo ele lá. Tá bom? Eu fiz esse comentário lá. Beleza. Excelente dúvida. Obrigada. De nada. Aí a gente vai para a introdução. Então, compreendido, pessoal, como é que a gente faz o referencial teórico? A gente daí para a introdução, pega trabalho temático, pode usar a inteligência artificial, vai modificando as palavras, faz a citação direitinho lá, quando é direta ou indireta. De boa. Depois que a gente faz o referencial teórico, aí sim. A introdução, ela é uma parte mais, digamos, chatinha de fazer, porque ela dá mais trabalho, apesar do texto ser menor, tá? Ela dá trabalho porque ela tem bastante elementos que são essenciais quando você avalia um TCC. Então, uma boa introdução, ela começa com uma apresentação do tema. E aí a gente vai usar o prompt do lado do ChatGPT. A gente vai pedir para ele o seguinte, escreva um parágrafo com 3 linhas de apresentação da temática. Aí você coloca o tema do seu trabalho. Só lembrando, as pessoas confundem tema com título, tá? Gestão de resíduos sólidos é o tema do trabalho. O título é aquele nome que vai estar lá no início. Vai ser, gestão de resíduos sólidos em pirâmides, uma análise multidisciplinar, por exemplo. Tá? O tema, ele é mais geral. O título, ele é mais específico. Aqui você vai colocar o tema, não vai colocar o título. Tá bom? O tema é geral, gestão de resíduos sólidos. Poder colocar resíduos sólidos urbanos, por exemplo. E eu peço 3 linhas, porque geralmente o Copilot, 3 linhas dele corresponde a 5 ou 6 linhas lá no Word. Então, eu peço 3 linhas, dependendo da letra que você for usar lá, se for Arial ou Times. E ele fala assim, ele dá um texto introdutório. Olha, a gestão de resíduos sólidos é um tema de grande importância, focado no manejo adequado dos resíduos produzidos pela sociedade. Envolve práticas como reciclagem e compostagem, visando minimizar impactos ambientais e promover economia circular. É também fundamental para a saúde pública, prevenindo doenças e poluição. É uma boa forma de você já começar um TCC. Tá claro? Lembrando sempre, toda vez que eu fizer texto no Copilot, vocês vão ter que reescrever ele. Tá? Que vocês fizerem texto no Copilot, melhor dizendo. Reescrever ele com paráfrase, com sinônimo, enfim. A estratégia que vocês adotarem. Mas a gente está criando um esqueleto para vocês fazerem uma boa introdução. É isso, mas não é a introdução final de vocês. Tenham sempre isso em mente. Aí depois que eu fizer esse parágrafo introdutório, eu vou fazer parágrafos teóricos. Então, eu vou fazer uma síntese dos textos que eu escrevi lá no referencial teórico. Lembra que eu escolhi 3 temas lá no referencial teórico? Eu dei o exemplo só de um para vocês, né? Vocês vão fazer aqui para os outros temas. Você vai pegar cada um desses textos que vocês escreveram lá no referencial teórico, em cada tópico, e vai pedir para ele fazer uma síntese. Então, olha só. Sintetize o texto a seguir em 3 linhas. Aí você vai copiar e colar o tópico do referencial teórico que você escreveu. O tópico referente que tem. No caso, a gente falou de indicadores lá, né? Pegar aquele texto de indicadores e colocar aqui. Aí depois eu modifico as palavras e cito o trabalho temático do tópico. Lembra que a gente usou esse trabalho temático aqui, olha. Eu vou voltar aqui para vocês. A gente usou o Centrulo. Então, eu vou citar ele e, claro, os autores que são mais importantes eu posso citar. Pois que tem citação na introdução. No primeiro parágrafo que eu estou apresentando o tema, eu posso não citar nada. Tudo bem, mas tem os parágrafos teóricos da introdução, tá? E aí, no máximo, 3 parágrafos, que são esses parágrafos teóricos. Se o trabalho tiver mais de 3 tópicos, é comum, por exemplo, numa tese de doutorado, você vai escolher apenas aqueles mais relevantes, para trazer aqui para a introdução. Na introdução, não tem que ter nada de novo, tá? Salvo algumas exceções, mas o padrão é não ter nada de novo na introdução. Às vezes, você junta a introdução com o referencial teórico, mas não é esse o caso de um TCC, é mais com um artigo. Então, não tem nada de novo. O que vai ter lá são informações que vão estar no referencial teórico.
Esse é um erro muito grave que eu vejo as pessoas cometerem, colocando uma informação que está na introdução e que depois não aparece em canto nenhum do trabalho. Tá? E aí, beleza. E fica um texto mais ou menos assim, ó. Aqui está minha apresentação. Aqui está, eu pedi para ele sintetizar aquele texto lá do tema, do trabalho temático que eu me basei para fazer, né, do Centrulo. E aqui eu tenho os outros 2 subtópicos do referenciatório, que eu vou pedir para ele sintetizar também, e depois reescrever com minhas próprias palavras. Assim, eu já começo a ter uma introdução com a apresentação e a parte teórica. Aí depois vem a justificativa, que é o item importante na introdução. E aí você vai, de novo, lá no ChatGPT Copilot. Escreva em 3 linhas o porquê do tema, tá? O seu tema de pesquisa, ser relevante para a região local que você está estudando, com adaptações. Então, olha só o exemplo. Eu pedi para ele, escreva em 3 linhas o porquê do tema gestão de resíduos sólidos ser relevante para a cidade de Piranhas. Então, é o que ele escreveu. Piranhas Alagoas, né? Porque tem Piranhas Goiás. A gestão de resíduos sólidos é relevante para Piranhas devido ao seu impacto direto na saúde pública, prevenindo a propagação de doenças e a poluição. Além disso, uma gestão eficaz pode promover a economia local através da reciclagem e compostagem. Por fim, contribui para a preservação do patrimônio natural e histórico da cidade, atraindo turismo sustentável. Olha só que interessante ele trazer uma resposta do turismo, que é uma coisa bem forte aqui em Piranhas. Então, ele realmente conhece lá, aqui a situação. E, claro, né, eu peguei esse texto, eu mudei a palavra, porque ele falou aqui o verbo e, né, é relevante. Aí eu vou colocar assim, o trabalho se justifica pelo fato da gestão de resíduos sólidos, eu mudo a forma do verbo, boto no infinitivo, ser relevante devido, aí eu coloco esse texto aqui, claro, eu preciso melhorar o texto com citações. Lembra que um dos tópicos lá do referencial teórico pode ser a cidade de Piranhas. Se eu coloquei como um tópico desse, eu posso trazer os autores que debatem Piranhas para cá, tá? E, claro, modificar as palavras. Eu cheguei a modificar, acho que aqui está o texto do ChatGPT normal mesmo, tá? Mas precisa modificar. E conectar com os parágrafos anteriores, que são os parágrafos teóricos, tá? Beleza. Depois vem os objetivos, que eu vou extrair das etapas metodológicas. Todo o TCC tem que ter objetivos. Talvez seja a parte que vocês estejam fazendo aí agora, tá? No trabalho de vocês. Como é que a gente faz o objetivo? Por isso que eu falo que a metodologia é importante. Você vai extrair da metodologia, olha só. Lembra que lá na metodologia, eu falei para vocês delimitarem etapas, e as etapas eram substantivos, derivados de verbos, pois os objetivos, eles vão ser os verbos. É uma regra de bolso, tá? Não é uma coisa que sempre tem que ser assim, mas para quem está começando, eu recomendo que faça assim. Sempre tem um paralelo do número de objetivos com o número de etapas metodológicas. Pensem dessa forma que vai facilitar vocês escreverem objetivo geral e objetivos específicos. Tá? Então, olha só. Revisão da literatura, qual seria o objetivo que eu extraio dessa etapa metodológica? Realizar uma discussão teórica a respeito da problemática da gestão de resíduos sólidos. Esse é um objetivo do trabalho. Da etapa de coleta de dados secundários, confeccionar um diagnóstico com base em informações secundárias da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Da aplicação da entrevista, analisar a problemática da gestão de resíduos sólidos a partir da perspectiva dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município. E a quarta etapa era de avaliação do desempenho. Aí eu transformo em avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Não necessariamente é o mesmo verbo, tá? Aqui a aplicação não transformei em aplicar, eu transformei em análise, que seria algo mais complexo, né? E os objetivos, sim, iniciam com verbos, e verbos no infinitivo. Então, sempre realizar, confeccionar, analisar. Alguns verbos, eles não são tão bons. Por exemplo, mostrar. Você não parte do pressuposto que você vai ter que mostrar alguma coisa no seu trabalho. Porque a ciência ela nasce a partir da dúvida. Você tem uma dúvida em alguma coisa. Então, eu vou analisar para ver se aquilo que eu penso está certo ou está errado. Algo parecido quando a gente trabalha com hipótese, tá? Mas sempre vai ser um verbo no infinitivo. E aí eu vou dividir em objetivos gerais e específicos. Como é que eu defino qual é o geral e qual é o específico? Eu vou ver qual é a etapa mais importante. Aquela que, de fato, vai me levar àquilo que eu quero discutir mais no trabalho. Então, aqui, olha, nesse caso, eu coloquei como objetivo geral a avaliação de desempenho. Porque meu objetivo final aqui é dar uma nota para o desempenho da gestão.
Então, esse é o objetivo geral, e esses outros três vão ser objetivos específicos. Mas poderia ser, por exemplo, a análise, o objetivo geral. Não necessariamente sempre é o último objetivo geral, tá? Isso que eu quero falar. Na maioria das vezes pode ser o último, mas nem sempre é o último, tá? Mas geralmente está entre os últimos objetivos gerais, os outros são específicos. Bom, ele me avisou aqui, falta 10 minutos para encerrar a reunião, né? A gente poderia mudar já de sala, o que vocês acham? Melhor para não interromper. É isso. Deixa eu ver aqui, porque se a gente prosseguir aqui, ele tirar a gente fica confuso. Só respondeu o Adriano. Professor, para mudar o texto, sinônimo, tem algum site que possa auxiliar? Eu acho que não, porque assim, o site que auxilia isso é o site de inteligência artificial. Aí você mesmo vai ter que ficar... O próprio Word, se você clicar numa palavra, ele dá para você ver o sinônimo dela. Mas assim, eu acho que dá mais trabalho fazer sinônimo do que paráfrase. E ainda dá mais trabalho, por incrível que pareça, você reescrever com a sua própria palavra dá menos trabalho, pelo menos para mim. Mas pode variar de pessoa para pessoa, depende do seu tempo também. O bom de quando você escreve com suas próprias palavras é que você, de fato, está com domínio daquele assunto, né? Que vai ser importante na sua defesa. Vamos lá, eu coloquei aqui os links, tá? Os links aí lá em cima. Vou botar de novo porque acho que nem todo mundo chegou... Então não sei se o pessoal vai conseguir ver. Deixa eu ver. Não tá aqui? Tá aqui. Eu já criei logo 2 outros links. Eu não sei até quando a gente vai. Segundo link da reunião. Vamos lá para a segunda reunião, pessoal. Vamos esperar chegar todo mundo. Eu nem vi quantas pessoas tinham. Era para ter visto, né? Para ver se está todo mundo chegando. Vou compartilhar logo a tela do meu computador aqui. Tinha 11 pessoas na sala? Deixa eu dar um salve aí para quem ainda não falei, né? Acho que a Fabiana dá um oi aí. O Jorge, a Juliana está presente. A Maria já estava também quando iniciei, então. É isso aí, 19 pessoas. Tinham mais. Josiane. Ariane, seja bem-vinda, né? Depois já de boa parte da palestra, mas... Beleza. O pessoal vai entrando aí. E a gente parou aqui, hipótese e problema de pesquisa. Estão conseguindo ver aí? Tá, né? Tá compartilhado, tá tudo certo. Olha só. Problema de pesquisa é uma pergunta e hipótese é uma afirmação. Pode ser que tenha as duas coisas no trabalho, mas é menos comum. Eu sigo um autor que é o Creswell, que ele fala que para método qualitativo a gente tem problema de pesquisa. Já para método quantitativo a gente tem hipótese. Então, para mim, é um ou outro, mas isso não é consensual na academia. Alguns professores consideram que é necessário, ter um problema de pesquisa, por exemplo. Que todo trabalho tem que ter um problema de pesquisa, ou que todo trabalho tem que ter uma hipótese. Inclusive, quando você pega os critérios de avaliação de um TCC, às vezes eles são pré-definidos dentro das próprias normas da instituição, e a instituição diz, olha, qual a nota do problema de pesquisa? Qual a nota da hipótese? Então, essa regra aqui, nem sempre vocês devem seguir, tá? Sigam aquilo que o orientador de vocês está dizendo e aquilo que também as normas do curso está dizendo. Mas eu vou justificar porque que eu sigo ela, tá? O problema, ele é mais para como ele é uma pergunta, você vai ficar discutindo ali um tema até encontrar ou não até uma resposta. Aí você usa método construtivista de análise qualitativa. A hipótese é assim, você tem alguma hipótese sobre alguma coisa. E aí a gente vai dar exemplos, tá? E aí você vai ver os dados se confirma ou não, tá? Isso aqui é método hipotético dedutivo, por exemplo, Calpop. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é justamente isso, tá? Se não tem norma nenhuma, e se seu orientador concordar, eu recomendo que vocês façam assim.
Se for o método qualitativo, faça um problema de pesquisa. Se for o método quantitativo, faça uma hipótese. Ah, professor, não sei se alguém vai poder julgar, como é a cabeça da banca. Então, façam os dois. Tá? Coloque tanto o problema como uma hipótese. Também não tem problema. Se fizer os dois, acho que ninguém vai reclamar, de certa forma. Então, é até o mais indicado. Ambos derivam do objetivo geral. Tá bom? Então, lembra que a gente definiu aqui o objetivo geral, aqui, ó, avaliação de desempenho. Então, qual era o objetivo geral? Lembrando, avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Esse é o objetivo geral. Então, qual é a minha hipótese de pesquisa? A gestão de resíduos sólidos do município de Piranhas possui um desempenho baixo. Ah, professor, mas por que o senhor acha que é baixo? Por que o senhor tem essa hipótese? É porque, sei lá, o senhor tem uma desavença com o prefeito. Eu nem conheço o prefeito, eu cheguei aqui em dezembro. Então, não é isso. Não é o que eu estou querendo falar para vocês, que vocês não podem tirar uma hipótese da cabeça de vocês, ou por alguma coisa pessoal, ou emocional, ou coisa do tipo. Tá? Ela tem que ser pautada na literatura. Por exemplo, se a literatura reconhece que existe uma precariedade na gestão pública municipal no interior do Brasil, tem vários estudos apontando, ou não necessariamente no interior, ou na cidade brasileira como um todo, você tem uma precariedade da gestão de resíduos sólidos. Aí, com base nessa literatura, eu levanto essa hipótese que é a mais plausível. É que a gestão de resíduos sólidos é ruim. Pode ser que eu vá lá analisar os dados e os dados, entre aspas, me surpreendam. Não, olha, o normal é a gestão de resíduos sólidos ser ruim nos municípios do Brasil. Mas em Piranhas, a gestão de resíduos sólidos é boa ou excelente. Tá bom? Então, a minha hipótese ela foi refutada. Ela pode ser confirmada ou refutada. Tá bom? Com os dados quantitativos. O problema, ele vem de método qualitativo. Lembra que eu falei para vocês que avaliar é quanti e analisar é quali? Então, se eu quero transformar isso em um método qualitativo, faz mais sentido essa terceira etapa ser meu objetivo geral, né, que é o objetivo principal da minha pesquisa. E essa aqui seria mais um objetivo específico. Então, eu vou tirar o meu problema de pesquisa dessa terceira etapa aqui, tá? E aí, eu gosto de começar o problema de pesquisa com como. O problema de pesquisa sempre é uma pergunta. Uma boa forma de você fazer essa pergunta é iniciar com como. Você pode iniciar com qual, com quantas, mas com como, para mim, é a melhor forma de você estruturar um problema de pesquisa. Então, como os funcionários da SEMA percebem a problemática da gestão de resíduos sólidos nos municípios de Piranhas. Aqui eu vou ter que entrevistar eles. Né? Vai ter mais diálogo, entre aspas. Aqui não, é estabelecer uma nota e confirmar ou refutar a hipótese. Tá? Percebam que é por isso que eu acho que eu sigo o Creswell. O problema é qualitativo e hipótese é quantitativa. Tá bom? E aí vocês precisam ter ou um ou outro ou ambos. Você pode colocar ambos lá na sua pesquisa. Tá? Eu não gosto de colocar ambos, mas pode ser a opção do seu orientador ou mesmo esteja lá na orientação do próprio programa. Aí depois, olha só como fica o texto juntando tudinho. O presente estudo tem como objetivo geral avaliar o desempenho da gestão de resíduos sólidos em Piranhas. Já os objetivos específicos são realizar uma discussão teórica a respeito da problemática da gestão de resíduos sólidos, confeccionar um diagnóstico com base em informações secundárias da gestão de resíduos sólidos em Piranhas e analisar a problemática da gestão de resíduos sólidos a partir da perspectiva dos funcionários da Secretaria de Meio Ambiente do município. Perceba que eu juntei tudinho. Aí depois, outro parágrafo eu coloquei. O trabalho será norteado pela seguinte hipótese de pesquisa, já que eu estou colocando como objetivo geral algo quantitativo. A gestão de resíduos sólidos do município de Piranhas possui um desempenho baixo. Destaca-se que a literatura reconhece inúmeras dificuldades para a gestão pública municipal no Brasil. Eu coloquei aqui os autores que eu me basei para colocar essa hipótese. Um pouco disso vai estar também lá no parágrafo teórico. Lembra que eu estou escrevendo a introdução, vou juntar tudinho. Teve um parágrafo que eu fiz para a apresentação, 3 parágrafos teóricos, o parágrafo de justificativa e agora esses 2 parágrafos de objetivo e hipótese de pesquisa. Tá? E aí tem mais um 6º parágrafo. Para isso será adotada a metodologia baseada nas seguintes etapas. E aí eu só cito as etapas metodológicas. Tá? Se for pré-projeto, eu coloco as expectativas de contribuição do trabalho. Ou seja, o trabalho ainda não terminou. Se for a versão final, eu posso colocar uma síntese nos resultados. Os resultados indicam isso aqui, mas geralmente essa síntese é mais comum no resumo, por isso que ela é um tanto quanto facultativa, tá? Você pode, num trabalho final, não colocar ainda a síntese do resultado na introdução, já que essa síntese vai estar no resumo. Então, olha como fica o último trecho aqui, que eu posso juntar também isso aqui, né? São trechos, não necessariamente parágrafos.
Para isso, será adotada uma metodologia baseada na revisão da literatura sobre indicadores para a gestão de resíduos sólidos, coleta de dados a respeito da gestão de resíduos sólidos em piranhas, a aplicação de entrevistas com funcionários e a avaliação do desempenho da gestão de resíduos sólidos. Isso aqui são os tópicos da metodologia que eu trouxe para cá, tá? Devido às adaptações. Espera-se que o trabalho contribua para identificar falhas e proporcione alternativas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município. E, com isso, eu termino meu texto da introdução, tendo os elementos que são comuns no trabalho, tá? Agora vamos para a formatação. Compreendido, pessoal? Alguma dúvida aí de como fazer a introdução? No questions, no answers. Vamos continuar, tá? Formatação agora. Bom, pessoal, eu uso um modelo. Formatação pelo Word, pode ser no aplicativo online. Esse meu modelo é baseado nos estilos do Word, tá? Eu vou abrir aqui o trabalho da Cleidila, porque eu vou fazer, dessa parte acho que eu vou fazer um pouco manual, tá? Alguns pontos, porque é mais fácil vocês entenderem assim. Percebam isso aqui, ó, estilos. No Word, o Word, ele tem os estilos próprios deles, opa. Os estilos próprios, que são os comuns aqui, já está no padrão do Word. O meu modelo, que eu construí lá na minha primeira graduação, acho que em 2010 isso, está aqui, modelo Alex e Nina. O meu modelo, já está aqui, esse trabalho já está aqui no modelo, essa parte aqui, né? Eu criei estilos próprios, de acordo com a norma da ABNT. Então, os estilos de tópico já estão no padrão ABNT, de legenda, de texto, e agora eu vou ensinar vocês a usar esses modelos. Olha só, passo a passo para você fazer a introdução de um trabalho, está aqui nesse modelo já, tá? Vamos ver aqui. Seguir a apresentação para a gente não se perder. Detalhe, professor, não tem no Word, eu não consigo hackear. Você pode fazer no Word Online. O Word Online, ele... Deixa eu colocar aqui uma versão do Word Online. Você digitar no Drive, será que vem? Posso pegar uma pasta aqui. Se não vier logo, eu vou pegar uma pasta. Tá aqui. Vou pegar qualquer um desses trabalhos aqui. O plano de ensino para alimentos. Se eu clicar aqui, ele vai abrir no Word, no navegador, tá? Não é o Word do aplicativo. Esse Word do navegador, ele é gratuito. Só que ele não tem todas as ferramentas do aplicativo. Então, você vem editar e você pode editar. Quando o trabalho está nas nuvens, vocês podem editar aqui e, por exemplo, a pasta compartilhada com vocês. Vocês editam lá e já aparece para mim. Tá? Eu uso para trabalhar em equipe, para minhas orientações. O Word Online, muitas coisas que eu vou ensinar agora, vocês podem estar fazendo no Word Online, mas nem todas. Então, pode usar um ou outro, tá? Claro, eu recomendo que use o aplicativo. Professor, mas é muito caro. Tem um vídeo lá no canal que eu ensino como é que você consegue obter a licença da Microsoft um preço bem baixo, se você, claro, tiver amigos para compartilhar essa licença que lhe ajudem a ratear. E também ele te dá o OneDrive, que dá 1 TB de armazenamento nas nuvens. Aí é bom para você se prevenir de perda ali de TCC, caso aconteça problema no seu computador. Aí com o trabalho salvo nas nuvens, isso já facilita. Eu não estou fazendo propaganda da Microsoft, mas já fazendo, mas eu acho realmente bom. Eu acho que vale a pena um investimento do estudante em ter o aplicativo do Word, que é o mais usado aí no contexto acadêmico, né? Professor, mas tem o software livre, tem o próprio Google. Mas assim, pessoal, a minha vida foi sempre editando no Word, minha vida acadêmica. Então, o que eu estou mais habilitado para falar para vocês é sobre o Word, tá bom? Isso sim, eu consigo falar, eu consigo dar bastante dicas para vocês. Então, eu recomendo, se puderem usar o online, ou mesmo até o pessoal craqueia, né? Puder usar o Word, melhor, seguindo aqui esse roteiro. Beleza. Então, são os principais estilos, são de título, texto, legenda, sítio ABNT e ref ABNT. Vamos ver um por um, tá? Desses estilos aqui. Primeiro, o estilo de título são usados
título e subtítulo do trabalho. Aqui está duplicado, né? Gestão de resíduos no Brasil, mas ignore. Pensa aqui que seria as Alagoas, por exemplo, desse Alagoas aqui. Então, esses são os tópicos do meu trabalho. Tá? Geralmente, as pessoas manualmente colocam 1 ponto, introdução, 2 pontos, referencial teórico. Só que aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai usar o estilo de nível 1. Tá? Para todos esses que são de nível 1. Aqui, olha, o que tem aqui? Um mini sumário. Tinha lá uma introdução, aqui antes. Quando eu transformei referencial teórico mudei o estilo dele para título 1, ele virou aqui 2, e a metodologia que estava 2 virou 3. Ou seja, eu estou fazendo automaticamente os meus tópicos e subtópicos. Por que isso é importante? Imagina que seu trabalho tem um monte de tópico e subtópico, e você no meio cria um, e vai ter que mudar a numeração de todo mundo. Aí você não vai mais precisar fazer isso manualmente, você vai fazer automaticamente, tá bom? Aí aqui eu criei os subtópicos de nível 2, que são, no caso, subtópicos do referencial teórico. Eu selecionei todos eles e coloquei em título 2, tá? O que acontece se eu tiver feito antes, manualmente? Eu vou dar o exemplo aqui, tá? No TCC da Cleidila. Olha só. Imagina que... tá. O que é que tem que ser feito antes? Eu esqueci de falar isso para vocês. Eu vou pegar aqui o trabalho todinho dela, parte de texto. Parte de texto, tá? Tá cheio de comentário meu, e ela já editou também. Vocês vão fazer isso. Vão pegar o trabalho todinho de vocês, copiar toda essa parte, só essa parte de conteúdo, tá? Eu acho que eu já adaptei isso aqui para vocês. Senão, vou ter que adaptar. Vou ter que adaptar Tem que fazer isso. Me cobra que eu vou fazer isso para vocês. Com o logotipo do IFAO, essas coisas. E vou colar aqui na parte de conteúdo. Vou colar bem aqui. Todo o conteúdo do trabalho dela. Tem um monte de coisa aqui que ficou como... Não tem esse espaço, viu? Entre o tópico e o subtópico. Olha só. A minha intenção de colar bem aqui é porque agora eu vou usar os meus estilos aqui. Então, eu estava falando disso aqui, ó. Ela colocou manualmente. Eu até estava lá no automático, mas é no automático daquele padrão do Word. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai virar o 2. A mesma coisa aqui, porque são tudo tópicos de nível 1. Ah, professor, mas eu quero escrever o tópico aqui, referencial teórico. Referencial teórico. E esse tópico aqui vira nível 2. 2.1. Aqui também 2.2. Tá? Aqui eu quero falar de clima organizacional, que é um subtópico. Clima organizacional. Vai ser um tópico de nível 2. Eu coloco ele bem aqui. Tá? Não, quero falar... Aqui em cima eu quero falar sobre planejamento estratégico. Aí, ó, tópico de nível 2, eles já mudam. Tá? Os outros já mudam. E é assim que eu vou fazendo. Professor, mas eu fiz manualmente, eu coloquei assim. Eu coloquei 2.3 clima organizacional. Deixa só clima. O que é que acontece? Ele vai criar o 2.3 automático e o 2.3 manual vai continuar. Por isso que você não faz o manual, você sempre apaga. Só deixa o automático. Tá? Professor, para que isso? Além de eu ter mais controle aqui, olha só o que isso traz para vocês. Sumário. Aqui. Atualizar campo. Atualizar o índice inteiro. E aí, o sumário de vocês. Claro, aqui ainda não ajustei aqui as referências, né? Mas ele vai fazendo o sumário automático. Agora imagina você com uma dissertação de mestrado de 200 folhas. E tendo que fazer manualmente tópico por tópico aqui. E depois tendo que fazer manualmente sumário. Aqui isso vai poupar muito tempo de vocês. Vocês aprendendo a usar esse modelo. Tá? É a primeira coisa que eu estou mostrando para vocês aqui.
usar aqui os estilos de título. Tranquilo? Aqui, ó, sumário que você atualiza, tá? Isso aqui estava já o print, mostrando para vocês. São aqueles itens que eu coloquei nesse meu exemplo. Agora o estilo texto. E é bem interessante aqui eu pegar... Agora eu já vou deixar só o trabalho no modelo. Claro, vou ter que renomear isso aqui depois. Olha só. O trabalho da Cleide, ele estava com um erro aqui na margem. Porque a margem correta é isso aqui, ó. É 1,25. Tá? Poderia estar com vários erros. Poderia estar com isso aqui. Poderia não estar justificado. Isso aqui poderia estar 1,15. A letra poderia estar... não poderia estar Arial, ou então está Arial, mas o programa pede Times, poderia estar tudo errado aqui. O que é que eu faço? Eu seleciono esses textos que não são título, não são legenda, não são nada, e coloco, que são padrões, na verdade, no estilo texto. Tá? Ele geralmente vem no estilo normal, mas o estilo normal ele é passivo a ter muitos problemas. Então, boto no estilo texto. Ah, professor, mas o estilo texto está colocando em Arial. E lá o meu programa está pedindo Times. Então, venho aqui, modificar e vou mudar para Times. Pronto, virou Times. Esse aqui está Arial. Ah, eu quero também colocar Times. Aqui eu posso mudar só o estilo normal. Eu vou formatar dela em Times, tá? Se eu modificar o normal para Times, os estilos de título viram Times também, porque eles estão baseados no estilo normal. Deixa eu voltar para tópico de nível 1. E aqui, quando eu fizer isso, ó, já ficou no padrão ABNT. Tá? Justificado, entre linhas 1,5, aqui a margem 1,25, já ficou automaticamente no estilo ABNT. Ó, aqui, ó, ainda não transformei no estilo texto. Aí eu vou ter que ficar fazendo aí a parte dos textos, ó, tirando os tópicos e transformando no estilo texto. Aí já não me preocupo muito com a formatação dos textos comuns. Beleza? Estilo legenda. Aqui uma legenda de uma imagem. Eu não sei se se no trabalho de vocês tem. Acho que não tem uma figura, né? Mas tá aqui, tem uma figura bem legal. Tem uma figura. Até o trabalho dela, ela colocou aqui automático. Como é que ele faz isso? Para quem não sabe, tá? Eu vou aqui inserir. Não, inserir não. Referências, perdão. Inserir legenda. Se for uma figura, eu vou deixar aqui o rótulo figura. Mas pode ser que seja uma imagem, pode ser um quadro, pode ser uma tabela. Ah, é um mapa. Não tem aqui o rótulo de mapa. Novo rótulo, escrevo mapa. E aí você vai ter o rótulo aqui adequado. Ah, professor, tem um padrão? Não, você pode escolher. Se for um mapa, você pode até colocar como figura. Aí descrever ela como mapa de pirâmides, por exemplo. Então eu vou colocar a figura 1 e vai acontecer aquilo que já estava no trabalho, da Cleides lá. Que ela estava. Eu sei que está no automático porque o 1 ele fica um pouco mais escuro aqui, ó. Tá? Tem que ter esse ponto. E aí, tudo isso aqui eu posso colocar no estilo, na verdade eu devo colocar no estilo chamado legenda. A legenda. Ele centraliza. Inclusive a fonte, está certinho aqui, tá? A fonte ela fica embaixo da figura. Vocês vão ver trabalhos mais antigos que fazem isso. Ou ainda fazem isso aqui. Aliás, os mais antigos fazem isso. Coloca a legenda embaixo e a fonte também, logo depois. Isso mudou. Já faz um tempo que isso mudou, por isso que trabalho mais antigo. Eu até recomendaria, tem uma linha aqui, que isso aqui aumentasse. Acho que quanto melhor ficar nas margens, melhor. Tá? O teu leitor aí. E o que tem que ter, aquilo que está nesse trabalho também, ó. A chamada da figura no texto. Sempre tem que ter a chamada antes da figura. Esses dias eu estava lendo uns trabalhos que eles faziam o seguinte, eles colocavam figura e depois eles faziam chamada. Não é o certo, a chamada tem que vir antes da figura, sempre. Porque aí você vai apresentar para o leitor. Pode até ser que depois você tenha um monte de parágrafo discutindo essa figura, ok. Mas a chamada ela tem que vir sempre antes da figura. Tá? E tem que vir pela numeração da figura. Eles poderiam colocar assim, a figura abaixo
a figura a seguir, a figura na próxima página, mas estaria tudo errado, porque a figura tem número, para você chamar ela pelo número, tá? Sempre é assim, sempre figura 1, figura 2, figura 3, se for quadro, tabela. O que mais tem, assim, são os elementos, né? Chamada no texto, aquilo que eu falei, tá? Estilo legenda, todo mundo. Alinhada com o texto, isso aqui pode acontecer no trabalho de vocês, da figura, bem aqui, ó, seleciono ela, formato de imagem, viu que essa guia, ela não tem normal no Word, assim, quando você está aqui. Quando você seleciona a imagem que ela aparece. Você também pode, com o botão direito do mouse, aparecer aqui, quebra automática do texto. Essa opção também aparece bem aqui e bem aqui, ó. Eu sempre deixo alinhado com o texto, porque com esse tipo de alinhamento, você pode deixar ela no estilo legenda. Porque, às vezes, a figura vai para um outro estilo desse. Às vezes, o próprio aluno coloca, porque ele quer editar a figura no Word. Eu quero colocar uma bola vermelha ali para indicar um foco naquele local, por exemplo, no mapa. E aí eu faço uma gambiarra para fazer isso aqui. É errado, tá? O certo não é você editar a figura no Word. Você pode editar em outro software, inclusive no PowerPoint, depois trazer para cá. A figura é para vir para cá limpa, para ela ficar alinhada com o texto. Porque se você começar a fazer essas coisas, geralmente dá problema. Tá? Vou tentar aqui puxar ela para cá. Sei lá, é até difícil de trabalhar assim. Porque ela, depois de um tempo, isso fica tudo doido. Não fica respeitando margem, não fica respeitando nada. Então, não façam isso. Tá? Um erro que é comum acontecer. A figura sair desse padrão aqui de alinhamento com o texto. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Isso aqui eu inseri legenda, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Sim. E também tem a lista de figuras. Vou mostrar na prática. Se você colocou a figura no automático, é a mesma coisa que o sumário. Lista de quadros, pode ter tudo isso. Lista de tabela, lista de figura. Nenhuma entrada. Por quê? Não tinha nenhuma figura. Eu vou atualizar campo. Aí apareceu lá a primeira figura. Claro, se eu colocar uma figura acima dessa, essa aqui automaticamente vira 2. E para cá, ó, de pouco trabalho também de encontrar a página. É o mesmo problema do sumário. Só que ainda está com fonte aqui, né? Porque a fonte eu... Aí tem que atualizar lá. Eu não tinha apagado daqui. Tem que atualizar lá em cima, tá? Mas é isso. Ajuda a lista de figuras. Tabelas e quadros. Olha só, qual a diferença, pessoal, de tabela para quadro? Alguém sabe a diferença? Para vocês interagirem aí um pouco, para não ficar só eu falando. Quem sabe a diferença de tabela para quadro? Pode chutar, não tem problema. O que é que vocês acham? Vou colocar aqui a imagem. Qual a diferença de uma tabela para um quadro? Vamos lá, pessoal. Para não ficar um monólogo aqui. Não tem problema, não, se falar errado. Eu quero uma participação. Estão me escutando? Eita. Aqui vocês não estão me escutando. O Valdinei está falando aqui. Eu estava até com essa dúvida. Vocês estão calados e a gente não sabe como é que está. Na minha opinião, o Valdinei vai escrever, que ele não está conseguindo falar por áudio. Tabela tem ligação numérica. É por aí, tá certinho. Tá? Tabela, ela está associada a número. Tá certinho, Valdinei, olha só. A gente olha aqui e pensa que a diferença está no formato.
tá? Porque a tabela ela não tem bordas aqui, o quadro tem. E de fato tem essa diferença. Mas essa não é a essência da diferença. A diferença é o seguinte: na tabela os dados são essencialmente numéricos. Tá? As informações relevantes são numéricas. No quadro, são não numéricas. Aqui são uma tabela e um quadro da minha tese. Então, depois que eu definir essa diferença, aí sim eu vou para a diferença de formato. E aí, na tabela, não tem as bordas laterais e nem as bordas horizontais internas. No quadro tem todas as bordas. Tá? A formatação é muito parecida com a da figura, tá? Nesse caso, eu padronizei lá centralizado, mas em alguns institutos o padrão é alinhado à esquerda. Isso varia, tá? Nesse caso ali da tese era alinhado à esquerda. Não tem problema. Assim, lá no canal tem vídeos que eu ensino o passo a passo, se vocês precisarem, né, de como fazer essa formatação aqui. Para não prolongar muito, já que já está mais de 1 hora, eu só preciso falar essa diferença conceitual para vocês. É a mesma coisa, você vai inserir a legenda automática, vai ter lista de tabela, lista de quadro. É obrigatório, professor, ter lista de tabela e lista de quadro? A partir de 10, sim. Se você tiver menos de 10 tabelas, menos de 10 quadros, é facultativo. Você pode deixar ou não lá, tá? Estilo CIT-ABNT. Lembra que eu falei para vocês logo lá no início que existem citações grandes e pequenas? A citação pequena é menos de 3 linhas. Deixa eu ver aqui se acho que o Vladimir falou mais alguma coisa. Deixa eu ver. Isso. A citação grande é mais de 3 linhas, tá? E aí tem um estilo próprio para isso. Tá aqui, essa citação é grande aqui, tá certinha feita, tá com o número de página. Ela tem o padrão ABNT é esse 4 aqui, né? 4 de recuo, não tem uma linha antes, tá? Só tem uma linha depois. Só que a norma da ABNT mudou. Na verdade, ela diz que você pode colocar mais ou menos do que 4, não tem um padrão. Você pode deixar 3, pode deixar 5. O importante é que todas sigam essa mesma formatação. Você não pode deixar uma citação direta em 3, outra em 5. Só que aí, ao invés de você fazer isso manualmente, basta você colocar nesse estilo aqui, CIT-ABNT, tá? Que aí ele já vai, no caso desse trabalho já estava, mas imagina que não tivesse, ó, CIT-ABNT, ele já deixa, tá? Não é esse caso aqui dessa citação. Mas você deixa a citação direta grande e CIT-ABNT. Aí não precisa ter aspas, tá? Um erro que é muito comum o pessoal fazer é colocar o ponto e depois a citação. Não, pessoal, o ponto final sempre é ponto final. Tá? E a página sempre vem aqui depois do ano, como no normal da citação que eu acabei de falar para vocês. Sempre fica num parágrafo único, citação direta grande. Referências. Olha só. Registrar os trabalhos citados no texto construídos com o Copilot, a partir do trabalho de esqueleto. Lembra que a maior parte que você faz citação é lá no referencial teórico. E aí, você pode ter lá a citação no resultado. Aqui eu estou focando mais na parte do pré-projeto, tá? Porque o ideal é que o resultado você discute com referencial teórico. E aí, você tem aqui exemplo lá como eu dei lá, tinha o Centrulo, e tinha os autores que o Centrulo citava, que eu recomendei que vocês lessem, né, nesse caso. Como vocês fizeram de vocês. Esse aqui é o trabalho temático, e esse aqui são trabalhos citados pelo trabalho temático. Como é que eu faço essas minhas referências, então? Eu citei, preciso referenciar lá no final. Lá no próprio trabalho Centrulo, tem as referências. Então, esses trabalhos em vermelho aqui, ó, eu consigo encontrar no próprio trabalho temático original. Só que tem um problema, que essas referências nem sempre vão estar em ABNT, ou mesmo corretas. Nesse caso aqui, elas até estão em ABNT, mas não está correto. Está completamente correto, falta algumas informações. Mas geralmente eles estão em APA. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas. A primeira forma é usar um documento chamado TCC REF-ABNT, que essa é a norma vigente, né, 2023, com atualizações. Nesse documento, eu vou voltar aqui, ele está aqui para vocês, REF-ABNT. A formatação muda de acordo com o tipo de trabalho. Tá? Se for uma monografia, um livro, um relatório técnico, tem um padrão. Se for uma tese,
um TCC, tem outro padrão. É muito parecido até esses dois, mas se for um artigo, é um padrão completamente diferente. Tá? Sempre vai ter, ou quase sempre vai ter, o recurso tipográfico, que ele pode ser negrito, pode ser itálico, ou pode ser ainda sublinhado. Tá? Mas o mais comum é negrito. Na ABNT é isso que eu estou falando para vocês. Tá? No caso do artigo, o negrito fica no título da revista. Olha só, esse artigo aqui. Esse é o título do artigo, o título da revista que fica em negrito. Aí depois vem todas essas informações aqui. Se for um livro, é o título do livro que fica em negrito. Aí depois vem a edição, local, a editora. Professor, preciso decorar tudo isso? Não, você vai fazer, vai pegar o exemplo e vai aplicar lá nas suas referências. Tem uma forma melhor? Tem um link aqui, ó. Uma forma que deixe mais claro. É o link em que eu pego um exemplo e faço lá a formatação de um livro, faço a formatação de um capítulo de livro, de um trabalho em evento. São todos os tutoriais que tem lá no canal. Tá? Então, essa é a primeira forma de você fazer com o documento do Word. Se você não entender pelo Word, vem lá para a playlist também. A playlist, então, aqueles tutoriais que eu acabei de falar. Como formatar relatório apostila, decreto, lei. Você assiste esse vídeo para você ter clareza de onde encontrar as partes. Onde é que está a editora, o ano, como é que fica, por exemplo, no TCC tem 2 vezes o ano, como é que eu faço. E eventuais dúvidas que o pessoal comenta também. Às vezes o pessoal está com dúvida, professor, mas não está claro isso. Aí eu vou lá, geralmente faço outro tutorial explicando. Aqui o vídeo como ensino vocês a usar essa playlist, né, que você não vai assistir tudo de uma vez, você vai dizer, quero formatar um relatório, assiste só esse aqui. E também como é que eu confiro citações com referências. Tá? Antes de eu falar da outra forma, eu vou falar disso aqui. Ó, como é que eu confiro citações com referências. Está aqui o trabalho. Deixa eu ver se tem referências. Tem aqui. O título referências, pessoal, ele sempre fica assim, ó, título nível 1, só que ele não tem numeração. Então, eu apago, eu dou mais um back, porque tem que estar alinhado aqui, e eu dou um Ctrl Enter para centralizar. Ele sempre fica assim, tá? Ele é título de nível 1, ele vai lá para o sumário, mas ele fica assim sempre. E aí é importante que, por exemplo, esse Araújo, ele esteja lá citado, assim como todos eles. E tudo que está citado esteja referenciado. Então, tenho que vir aqui em exibir, dividir. Aí eu coloco uma página aqui e outra página aqui, por exemplo. Vou colocar no referencial teórico. Ó, Araújo 2014, ele está referenciado, porque às vezes a gente se perde, né? Artigo 37 da Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui referenciada. Eu começo a conferir. Oliveira. Aí eu vejo se o Oliveira está aqui. Tá? Assim que faz conferência de referências. Aí está bem aqui. E assim por diante, para a gente não se perder. Tá? Essa é a dica. Voltando aqui, ó, Google Acadêmico é uma terceira forma de você fazer a referência. Então, tá lá o trabalho do Centrulo. Se você clicar bem aqui, ele vai mostrar para vocês como é a situação desse trabalho. Parece ser mais fácil. E ele mostra em mais de um formato. Olha a norma americana aqui, a APA. E aqui a NBR, que é a norma brasileira. Tá? E aí você copia e cola. Já tá, de certa forma, em ABNT. Só que tem problemas em relação a isso. Por quê? Ele nem sempre acerta. Na verdade, na maioria das vezes ele erra. Por exemplo, aqui ele errou porque esse etial ele não existe mais nas referências. Ele mudou em 2023. Você tem que colocar o nome de todos os autores aqui. Então, você teria que abrir o trabalho e ver quem são os outros autores. Tá? Do resto, não sei se tem numeração, por exemplo. Aqui só está o volume, não sei se tem um número. E é isso, né? O número a página está aqui. Também está estranho. Esse 28 como página, tá? Está estranho. Teria que abrir o trabalho para ver se é isso mesmo. Então, ele erra. O que eu recomendo é que vocês usem o Google quando já conhecerem a norma, porque aí você consegue copiar e colar e ver onde foi que ele errou. Aí só ajustar o que ele errou. Professor, posso pedir para o Copilot, no caso do ChatGPT, fazer as referências? Até pode pedir, mas ele geralmente faz em APA. Tá?
Geralmente ele faz em APA, ele entrega desse formato aqui que não é ABNT. E aí não dá para fazer muita coisa. Tá? Mas eu já vi eles fazendo ABNT, mas é raro. Então, olha, o problema é que o Google Acadêmico erra bastante. Eu falei, ele não usa mais o et al, né? Nesse outro exemplo aqui, ó, que eu pedi para ele fazer de uma das citações, dos trabalhos citados, ele colocou o negrito aqui na editora. Provavelmente ele entendeu que isso aqui é uma revista, mas na verdade isso aqui é um livro, então o negrito fica no título, o subtítulo não fica negrito. Tá? É um monte de regrinha de referência, não tem como a gente ficar decorando, a gente aprende por osmose. Eu já trabalhei, sei lá, mais de 15 anos com isso. Então por isso que só de ver eu sei. Então para quem consegue só de ver detectar os erros, o Google Acadêmico ele serve. Para quem não consegue, eu não recomendo. Tá? Então, quando se conhece bem. As referências, sim. Quando você faz as referências, não é aqui. Deixa eu fechar isso aqui que já foi. É porque tem um monte de tópico aqui em branco, né? Por isso que tá essa aqui tudinho. Eu coloco sempre antes de eu começar a formatar nesse estilo aqui, ref ABNT. Por que eu faço isso? De acordo com a norma, o que acontece? Você tem que dar esse espaço aqui, ó, de fato. As meninas acertaram bem correto isso aqui. E esse espaço, as pessoas geralmente dão com Enter, de forma manual. Eu coloco em ref ABNT, porque esse estilo já configurei para ele fazer esse espaço para mim. Tá? Como eu já configurei, eu posso ficar apagando essas linhas. Mas, professor, por que o senhor quer ficar apagando linha já? Olha só o que eu posso fazer depois que já está em ref ABNT. Eu seleciono isso aqui. Tá? Selecionar só até onde eu mudei o estilo. Venho aqui, olha, em AZ. E coloco em ordem alfabética os parágrafos. Nesse caso aqui já estavam, porque as meninas fizeram. Provavelmente fizeram manual. Provavelmente. Quando você faz dessa forma, você não precisa mais ficar se preocupando em colocar sempre as referências em ordem alfabética. Geralmente, quando eu estou fazendo trabalho, eu vou jogando lá as referências. Vou jogando. É A, Z, depois M, depois R. Depois eu só peço para ele colocar em ordem alfabética para mim. Tá bom? E claro, aí só depois que eu coloco no estilo ref ABNT, que eu vou colocando aqui os recursos tipográficos. O negrito fica aqui, a Constituição Federal falta mais coisa aqui, fica no Diário Oficial da União. Né? Aí lá vocês assistam lá o vídeo, que eu ensino como fazer a referência de legislação. Aqui é o manual, fica o negrito bem aqui. Né? O acesso, por exemplo, ele não é assim, ele é 18 ABR, sempre assim, essa é o padrão. Então, se eu ficar falando de norma de referências aqui, vai ficar um tempão. Né? Não é nosso objetivo, porque senão a palestra não vai ter fim. Mas eu já mostrei o caminho das pedras para vocês. Vocês podem ver lá naqueles vídeos que tudo isso eu estou ensinando lá, tá? Beleza? Aí, coloca em FABNT, né? Depois pede para ele negritar e só depois colocar no estilo. O título referências fica no estilo 1, aquilo que eu ensinei. Deve tirar a numeração e centralizar. O AZ aqui, é porque essa parte da palestra eu resolvi fazer mais ela manual aqui mesmo, mostrando na prática. Resultados e discussões, tá? Depois a gente... Em tese é o seguinte, eu vou ensinar vocês o pré-projeto, mas o projeto final tem lá os resultados. Aqui a gente tem uma questão, porque lembra que eu fiz praticamente todas as outras etapas baseadas num trabalho de esqueleto ou no trabalho temático? Aqui não dá para fazer bem isso. Eu até posso pegar a estrutura, mas meus dados vão ser diferentes dos dados dos outros autores. E aqui não tem como fazer, na minha visão, com inteligência artificial. Até tem como fazer, mas seria um plágio. Seria um plágio intelectual, digamos. Porque, sei lá, se eu pegasse aqueles dados e escrevesse de outra forma, como se fosse minha pesquisa. Então, seria uma outra forma de plágio, tá? Porque se eu não pegasse dados autênticos. Então, eu tenho que trazer os autores do referencial teórico para a discussão. Tudo aquilo que eu citei lá no referencial teórico,
Toda vez que eu for fazer os dados, tudo não, mas principalmente para os autores, eu tenho que dialogar com eles. Ah, eu encontrei isso aqui, mas fulano encontrou outra coisa, contrasta, não contrasta, está em linha, enfim. Tá? Então não tem muito o que eu falar para vocês sobre referencial teórico em termos de uso de ABNT nesse sentido, de uso de inteligência artificial nesse sentido. As considerações finais, sim, eu posso fazer um prompt. Depois que eu escrevo os resultados e discussões, eu faço assim, ó, um prompt lá no Copilot ChatGPT, escrevo uma conclusão para o texto acima. Tem uma diferença entre conclusão e considerações finais, tá? A conclusão é mais fechada, considerações finais é mais aberta, mas não vai mudar muito isso aqui, se eu pedir para ele fazer dessa forma. E aí, ele vai me escrever um texto, eu tenho que fazer adaptações nesse texto que ele trouxer. Porque, assim, as considerações finais são baseadas, sobretudo, nos resultados que eu encontro. Naquilo que, de novo, eu trago para a academia. Tá? É referencial teórico, introdução, nada é estritamente novo. Só meus resultados que são novos, né? Teoricamente. Então, eu tenho que retomar o problema, hipótese de pesquisa. Lembra, lá na introdução tem um problema de pesquisa. É uma pergunta. Aqui nas considerações finais, eu tenho que deixar claro, nos resultados também, mas aqui eu tenho que deixar muito claro, olha, o problema era esse aqui, a resposta foi essa, de forma direta. A hipótese era essa aqui, ela foi confirmada, ou ela foi refutada. Os objetivos, eu não coloquei os objetivos lá na introdução, então tem que dizer se eles foram alcançados, provavelmente sim, né? Você não vai dizer que não, mas vai ter que mostrar porque eles foram alcançados. O objetivo era esse e foi encontrado isso. E vou apresentar lacunas e caminho para solucioná-las. Solucioná-las, né? Aqui está errado. Então, são essas as considerações finais que você faz lá no final do trabalho, quando vocês chegarem. E aí tem outros elementos que não dá tempo de a gente falar nessa palestra aqui. São os elementos pré-textuais, né? Capa, contracapa. Eu já mostrei um pouco de sumário, mas tem vídeo lá no canal. Para todos eles tem vídeo no canal. Tá? Ou playlist. O cronograma, no caso do pré-projeto, não sei se vocês precisam fazer, é bem simples fazer um cronograma, baseado lá na metodologia. O resumo também é um pouco chatinho de fazer, tá? Não é, apesar de ser resumo, ele não é tão simples de fazer, mas ele é muito baseado na introdução. Basicamente, você sintetiza a introdução e traz um pouco dos resultados. O resumo ele só precisa quando é trabalho final. Ele não existe em regra, tá? No pré-projeto, embora eu já vi alguns cursos cobrando resumo para projeto, mas isso é muito incomum. Linguagem Tool para melhorar a redação. Aqui os erros de português é um software que eu uso bastante para melhorar a redação. Para ele detectar melhor do que o Word erros de português. E a apresentação de slide, quando vocês chegarem lá na defesa, do pré-projeto ou do trabalho final, eu tenho aqui uma playlist, nesse caso aqui, de como é que vocês montam um slide bacana para a defesa. Tá? Aqui são as referências. Pessoal, eu agradeço imensamente, tá? Agora não é o fim. Porque aí está aberto às dúvidas. Tá? Depois coloque o link do seu canal, professor. Eu quero compartilhar com o povo, tá? Tem umas dúvidas aqui. Então, a Cleide já falando, nossa referência não foi formatada. Sim, eu só peguei como exemplo. Fez até bem, não estava formatada porque deu para formatar. Inclusive, tem alguns vídeos com as diferenças na formatação delas. Tipo, diferença na referência para artigos, sites, livros. Sim, o vídeo, Cleide, que você está falando, na verdade, é a playlist, tá? Lá do canal. Então, eu vou botar aqui o estúdio. E esse vídeo com essa playlist que eu mostrei para vocês. Eu vou botar o link aqui. Lá no canal a gente encontra. Mas no modelo também coloquei esse link. Vou ter que colocar de novo o modelo para vocês. Formatação de referências ABNT, está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Quando vocês abrirem esse link, vai ter aqui, ó, como formatar uma lei, um artigo científico, tá? E aí vocês abrem esse vídeo, vejam como se formata e aplica lá no trabalho de vocês. Tá? Não vai ter um vídeo específico, não vai dizer, a diferença do artigo para o livro é esse. Não, se você quer formatar um artigo, assista lá o vídeo do artigo. É isso. Às vezes, talvez sua dúvida seja o seguinte, eu não sei se é um artigo ou se é um capítulo de livro. Às vezes, você tem trabalho que são as duas coisas.
Aí quando você for aplicar, eu acho que isso aqui é um artigo. Aí você vai ver, não estou encontrando os elementos. Será que é um capítulo de livro? Vai ter que ser dessa forma. E se for as duas coisas, é comum você ter um trabalho publicado em anais, é muito difícil de fazer, muito chatinho de fazer trabalho de anais. E um capítulo de livro. Às vezes, um evento, ele transforma os trabalhos publicados em capítulo de livro. Aí você pode escolher um ou outro. Geralmente a gente escolhe aquele que é melhor na hierarquia acadêmica. Então, a hierarquia acadêmica seria artigo, se for bem conceituado. Depois ali capítulo de livro, junto com monografia, e trabalho em evento é o último, é o menos conceituado. Por isso que, nesse caso, se tivesse referência dupla ali, a gente escolheria o formato de capítulo de livro. O capítulo de livro e análise é o melhor capítulo de livro. Tem um limite mínimo ou máximo de páginas para um TCC? O Valdemir perguntando. Olha, a resposta para o TCC, versão final, não tem. Tá? Isso depende muito do orientador. Já vi professores dizendo que ele não orienta aluno se não tiver em torno de 300 páginas. Tá? Mas é professor da moda antiga. Isso são TCCs antigos que as pessoas escreviam realmente 300, 400 páginas. Geralmente da área das humanas não aplicada, né? Não é o nosso caso. Porque nas humanas você tem mais discussão teórica, enfim, geralmente é mais texto. Mas isso ficou muito para trás, porque hoje se preza muito mais cada vez por síntese. Ninguém mais tem tempo para ler 400 páginas. Imagina, eu vou participar de uma banca essa semana. Se vem um trabalho de 400 páginas, não vai ter, vou ter que fazer uma leitura dinâmica. Então, é comum que se peça ali um mínimo de 40, mas eu já vi menores, já vi TCC com 30 páginas. Hoje as instituições querem transformar cada vez mais em artigo. E aí vai ter que ver a norma de cada instituição, tá? Mas máximo não tem, mínimo tem as normas da instituição. Em média aí 60 páginas hoje em dia. E tem outra coisa também. Isso para o TCC versão final. Para a versão do pré-projeto, às vezes o curso é dividido em TCC 1 e TCC 2. O TCC 1 é o pré-projeto. Aí sim, tem limite de página. Aí vai depender da norma do curso. Às vezes é 10 folhas, às vezes é 15. A mesma coisa que vocês podem entrar num programa de mestrado. Tem que apresentar um pré-projeto de dissertação. Aí eles colocam lá, limite 15 páginas. Tá? Ou se for um artigo. A gente pode... Para artigo, eu tenho um modelo próprio. A formatação de artigo. Baseado nesse aqui de TCC. Você pode usar os mesmos princípios. Tá? E aí a revista vai dizer o limite de páginas, enfim. Certo? Obrigado. Então, pessoal, mais alguém está com uma dúvida aí? Com dúvida? O que eu pedi para vocês foi para subir os trabalhos, né? Então, alguns eu já tinha comentado, mas eu não sei se eram versões anteriores. Porque, por exemplo, alguma dessas versões aqui já estão defasadas, já que foi em março que vocês subiram. Aí aqui, Cleide, ela tá me escutando, né? Bora ver os comentários. Precisa colocar a numeração em cada uma dessas leis. Olha o que está acontecendo aqui, é bem interessante, tá? A Cleide, ela está escrevendo aqui, mas está ficando esse azul. Por que está ficando esse azul? Porque essa opção aqui, olha. Quando você está na opção revendo, você está editando como professor. Esse azul está dizendo que você está sugerindo. Eu estou revendo aqui, provavelmente vai ficar vermelho. Fica colorido, se eu escrever qualquer coisa. Não quero que vocês usem esse termo aqui, modernidade. Quero que eu use atualidade. Aqui eu estou dizendo, sugerindo, por isso que não está preto. Se eu mudar isso aqui para editando, eu vou escrever preto, que é o normal quando eu estou na posição de aluno, ou na posição de avaliado, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso aceitar ou recusar essa revisão. Nesse caso aqui, eu vou recusar. Aí, como é que eu faço? Eu vou aceitar todas as alterações da Cleidla para ficar no padrão. Agora sim. Poderia ficar só 9394/96. Não precisava colocar a data, tá? Não, eu acho que fica melhor sem a data. A data vai lá nas referências. Aí sim, você pode escolher colocar o nome da lei, entre parênteses o número, ou o contrário, mas tudo faz.
número 2 de 2017. Segundo capítulo, né? Esse aqui você ainda vai escrever. Assim, é o que eu senti no teu trabalho. Lembra, nessa palestra eu falei que eu recomendo vocês começarem a escrever pela metodologia. Então, eu acho que vocês ainda estão escrevendo a metodologia. Claro, isso é a combinação com o orientador de vocês, eu não tenho essa autonomia. Mas se eu fosse orientar vocês, por exemplo, eu ia começar primeiro escrevendo aqui. E aqui nem está um capítulo bem de metodologia, né? Teria que ter um tópico, metodologia. Aí vocês iam falar as etapas metodológicas. A margem está errada, mas isso eu já ensinei, vocês vão ter que colocar o trabalho no modelo, tá? Se quiserem seguir também, ninguém é obrigado, claro. A PUD sempre fica em itálico. Aqui a maioria das questões já foi resolvida. Aqui é mais conceitual, tá? Depois é questão de patrimonialismo, não vi um caso. Tem algumas coisas conceituais que eu gosto dessa área da evolução da administração. Então, dê algumas contribuições, é claro, você não é obrigado a seguir. Vocês, né, no caso, não são obrigados a seguir. Aquela questão de página que eu expliquei para vocês é facultativa, então vocês não precisam colocar. Só que a citação eu acho que vocês têm que colocar, viu? Porque aqui o que você está falando é que você vai tirar a citação. A citação tem que colocar. Aqui também é dúvida conceitual. Aqui o estilo citação direta. Não tem recuo da margem. Isso aqui é uma citação direta, né? Eu coloquei que não tem recuo. Porque tinha um recuo bem aqui, ó. Vocês tinham feito isso aqui. Vocês tinham feito algo... Opa! Vocês tinham colocado isso aqui, ó. Tinham feito algo parecido com isso. Já foi corrigido. Aqui as edições. Vai ter que aceitar tudinho, viu? Aceitar. Dá para aceitar todas as alterações aqui também. Só de uma vez já aceita. Aqui, acho que você já falou no começo, né? Mas, vai ser Brasil 2013, porque a entrada é Brasil, tá certo. Aqui também é uma dúvida mais conceitual, não vem ao caso. Agora, né? Não fica em caixa alta, assim, já tirou. Então, tá tudo certo. Tudo certo, Cleidina? Alguma dúvida? Tudo certo. Mas alguém quer que eu veja aqui os comentários que eu fiz, que esteja com... Porque assim, alguém subiram aqui, mas eu ainda não fiz comentário, então não tem como eu... O que eu fiz são nessas versões aqui, ó. Da Juliana, do Wilson, da Fabiana e da Eva, mas acho que já são versões defasadas. Aí não adianta muito eu ficar falando aqui, a não ser que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu posso abrir e falar um pouco sobre o que eu tinha considerado lá. Bom, é isso. Preciso sair. Não, tá certo, a gente já vai encerrar também. Se ninguém tiver mais nada, já vai encerrar. Vai todo o suporte. Bom final de semana e boa sorte a todos. Tá? É isso também que eu desejo, tá? Um bom final de semana, uma boa sorte a todos. Eu agradeço muito pela presença de vocês. E também, assim, vocês podem contar comigo. Às vezes vocês estão com uma dúvida. Professor, como é essa situação? Muitas vezes já tem, até lá no canal, um vídeo explicando determinada dúvida, que é comum. Assim que eu faço os vídeos lá do canal. Tá? É isso, pessoal. Tá? Eu tô gravando no OBS. Eu vou parar a gravação lá e eu coloco para vocês. Mas como eu falei para vocês, tem essa aula ininterrupta já lá no canal também. Tá? Bom fim de semana. Obrigado. É isso aí. Deixa eu interromper a